Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a função query no Planilhas Google, essa poderosa função que permite analisar intervalos de dados, realizar uma consulta e retornar apenas dados que respeitem critérios ou regras especificadas dentro da função query. É uma das minhas funções favoritas do Planilhas Google, pois ela é muito poderosa e permite muitas possibilidades. Hoje iremos aprender de forma um pouco mais simples, básica e objetiva para compreendermos a base do que é e como funciona a função query e algumas de suas cláusulas. Então vamos para a prática, na qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo e teremos exemplos práticos para diferentes situações e possibilidades. Então a função query, em resumo, ela possui dois parâmetros obrigatórios e um parâmetro opcional. O primeiro parâmetro são os dados, ou seja, o intervalo de dados que iremos analisar, realizar uma consulta. Ponto e vírgula, o segundo parâmetro é a consulta. Basicamente, o que queremos retornar, utilizando uma linguagem específica para determinar quais serão as regras, os critérios que irão filtrar os dados. E um terceiro parâmetro, que é opcional, de cabeçalhos, ou seja, o número de linhas de cabeçalhos sobre dados. Por exemplo, aqui temos uma linha de cabeçalhos, que é esse título da tabela, por exemplo, colaborador, setor, idade e assim por diante. Então vamos para a prática. Primeiro exemplo, primeira cláusula que iremos aprender é o select, que é uma bastante básica e essencial para a função query. Digamos que, neste intervalo de dados, eu queira consultar e retornar apenas os nomes dos colaboradores. Como eu poderia fazer isso com a função query? Então digito igual a query, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados que desejamos analisar, ponto e vírgula. Segundo parâmetro, a consulta. Então, o que queremos filtrar, que critérios e regras queremos ter para retornar algo específico deste intervalo de dados? Bom, o primeiro exemplo, queremos consultar apenas os nomes. Para isso, então, poderia abrir e fechar aspas duplas, digitar select A, ou seja, selecione os dados da coluna A. Ponto e vírgula, e vou digitar aqui nos cabeçalhos 1, pois temos uma linha, que serão os títulos. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos o retorno. Então aqui seria um título, depois poderia aplicar uma formatação, mas temos o título da coluna, colaborador, e os diferentes nomes. Para consultar apenas setores, poderíamos mudar a query. Ao invés de select A, poderíamos digitar select B, ou seja, selecione os dados da coluna B. Apertando Enter, teríamos o retorno setor e assim, respectivamente, vendas, RH, TI, vendas, financeiro, TI, conforme a tabela. E agora, se eu quisesse, por exemplo, selecionar, consultar os nomes e os setores. Bom, então a query poderia ser select, para selecionar os dados deste intervalo, select A, vírgula, B. E ao final da função, apertando Enter, já teríamos então o retorno, colaborador e respectivo setor. João, vendas, Ana, vendas, Carla, TI, Pedro, TI, conforme temos aqui nessa tabela principal. E esta é a cláusula select. Já a cláusula where vai permitir que, além de selecionar os dados, possamos especificar alguns critérios. Então, vamos para o primeiro exemplo. Consultar por setor. Como poderíamos fazer isso? Igual a query, seleciona a função, seleciona o intervalo de dados. Ponto e vírgula. Agora, então, vou abrir e fechar aspas duplas para realizar a consulta e entre as aspas poderíamos fazer, por exemplo, select A, B, C, ou seja, selecione os dados da coluna A, da coluna B e da coluna C, where, ou seja, aonde, por exemplo, a coluna B for igual a, agora eu poderia abrir e fechar aspas simples, e digitar com a mesma sintaxe que está aqui alguns dos setores, por exemplo, vendas. E após as aspas duplas, poderia utilizar ponto e vírgula e o valor 1, pois temos uma linha de cabeçalhos de títulos na tabela, no intervalo que selecionamos. Fechando parênteses e apertando Enter, estamos retornando o nome do colaborador, o seu setor e a sua respectiva idade. Então, especificamos para selecionar os dados da coluna A, B e C, colaborador, setor, idade, aonde o valor da coluna B seja vendas. E realmente, vendas João, idade 29, vendas João, idade 29.
também para a Ana, vendas, idade 41. Muito bem. Agora, poderíamos também, além de utilizar, por exemplo, um termo específico, poderíamos pesquisar, consultar por uma idade maior que algum valor, uma idade menor que algum valor. Então, por exemplo, selecione os dados da coluna A, B e C, aonde a coluna, então poderia digitar aqui where C, e aqui poderíamos digitar, por exemplo, maior, este símbolo de maior que, 30. Então, apertando Enter, aonde a coluna C tiver um valor, uma idade maior que 30, haverá o retorno. Então, por exemplo, as idades 34, 41, 38 e 32 foram retornadas. Então, Maria, Ana, Lucas e Carla, Maria, Ana, Lucas e Carla. Neste contexto, João, de idade 29, e Pedro, de idade 27, não estão na lista. Porém, se eu alterar a query para selecionar os dados da coluna A, da coluna B e da coluna C, aonde a coluna C tem um valor menor do que 30, qual seria o retorno? Isso mesmo, João e Pedro, com suas idades 29 e 27. E se você está gostando desta aula até o momento e pôde aprender algo novo sobre a função query, aproveite e já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Mas agora, dando sequência, vamos para a próxima cláusula, que é o order by. Aqui podemos ordenar, por exemplo, estes dados, ordenar por idade em uma ordem crescente, em uma ordem decrescente e assim por diante. Então vamos lá, digito igual a query, seleciono o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula. E agora vamos iniciar a consulta, a query. Então, abrindo e fechando aspas duplas, e entre as aspas duplas, poderíamos ter, por exemplo, então, para este primeiro exemplo de ordenar por idade em ordem crescente, vamos lá. Select A, B, C, para selecionar os dados da coluna A, da coluna B e da coluna C. Então, vamos retornar colaborador, setor e idade, suas respectivas informações. Então, select A, B, C, e agora a cláusula, então, order by, para ordenar. Então, order by C. Vamos ordenar de acordo com os valores da coluna C, que no caso são as idades. E aqui vamos digitar também a ordem que vai ser, no caso, ASC, que vai ser uma ordem crescente. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula 1, pois temos aqui uma linha de cabeçalho de títulos, fechando parênteses e apertando Enter, já temos o retorno considerando de acordo com a idade em uma ordem crescente. Então, Pedro, que estava aqui, era o terceiro nome e a idade de 27 anos, agora é o primeiro nome da lista. O último nome da lista está com Ana, que possui 41 anos de idade, neste exemplo didático. Então, as informações, colaborador-setor, foram ordenadas de acordo com as idades em uma ordem crescente. E para uma ordem decrescente, teríamos então, selecione os dados da coluna A, da coluna B e da coluna C, ordenando de acordo com a coluna C, e aqui iríamos digitar, ao invés de ASC, DESC, desk, para uma ordem decrescente. E apertando Enter, então, agora, na primeira linha dos dados, das informações, após o cabeçalho, há o nome Ana, setor vendas, idade 41. Já lá no final da lista, colaborador Pedro, setor TI, idade 27, por exemplo. E este é o order by, que permite ordenar de acordo com alguns critérios. Nesse caso, ordenamos de acordo com a coluna C, em ordem decrescente. Agora vamos aprender um pouco mais sobre a cláusula limit. Aqui, então, podemos utilizar ela para limitar resultados da consulta. Então, por exemplo, se tivéssemos o intervalo de dados com 3 pessoas atuando no setor de vendas e 3 pessoas atuando no setor financeiro, por exemplo. Inicialmente, vamos limitar apenas 2 resultados. Então, se eu digitar igual a query, selecionar o intervalo de dados, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas para ter a consulta entre as aspas. Se eu tivesse, por exemplo, select A, B, C, fechando parênteses ao final da função, teríamos o retorno da tabela completa. Agora, se após este select A, B e C eu utilizar a cláusula limit e o valor 2, por exemplo, apertando Enter, o retorno foram apenas 2 nomes, setores e idades. E essa é uma forma de limitar os retornos.
Mas como poderíamos também, por exemplo, limitar os retornos com algum critério? Então, por exemplo, apenas para o setor financeiro. Após o select A, B e C, iríamos utilizar o que aprendemos anteriormente, que seria o where B igual, abrir e fechar aspas simples, e, por exemplo, entre as aspas simples, vendas. Então, estamos selecionando os dados da coluna A, B e C, aonde a coluna B tem o valor vendas, e limitando a 2 retornos. E ao final da função, apertando Enter, estaria retornando João e Maria. Então, apenas 2 pessoas, setores e idades do setor de vendas. Se, por exemplo, eu alterar para Maria ser de outro setor, o retorno seria João e Pedro, que são do setor de vendas. Agora, então, vamos aprender um pouco mais sobre o label. O label vai servir para inserirmos um título ou um cabeçalho. Então, por exemplo, neste intervalo de dados só temos as informações, não temos uma linha de título ou uma linha de cabeçalho para cada uma das colunas. Com o label poderíamos fazer isso. Então, por exemplo, digito igual a query, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas duplas, aqui sim vamos realizar uma consulta e inserir um label, um cabeçalho, em resumo. Então, aqui poderia ter, por exemplo, select A, vírgula B, para retornar, por exemplo, a coluna de nomes e a coluna de setores, no qual label A vai ser, então, abrir e fechar aspas simples, colaborador, após o fechamento das aspas simples, vírgula, B, abrir e fechar aspas simples, setor. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos agora, então, o retorno, João, Maria, Pedro, Ana, Lucas, Carla, João, Maria, Pedro, Ana, Lucas, Carla, dos seus respectivos setores de vendas, RH, TI, vendas, financeiro, TI e assim por diante. Estamos retornando, então, os dados da coluna A e da coluna B e adicionando um label para a coluna A com o texto colaborador e também um label para a coluna B com o texto setor. E desta forma, então, utilizamos o label para inserir um título ou cabeçalho. E agora, então, vamos aprender sobre o group by para agrupar dados de acordo com algum critério. Então, por exemplo, aqui, poderíamos contar quantos colaboradores há por setor e organizar esses dados utilizando o group by. Então, por exemplo, igual a query, seleciona a função, seleciona o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula para consulta, vamos abrir e fechar aspas duplas, e aqui na consulta, então, entre as aspas, poderíamos ter, por exemplo, select B, para selecionar os dados da coluna B, vírgula, count de A, ou seja, aqui, esse count, vamos realizar uma contagem, aqui com base, então, na coluna A, mas vamos group by, agrupar de acordo com a coluna B. Então, selecionando os dados da coluna B, fazendo uma contagem da coluna A e agrupando de acordo com a coluna B. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, o valor 1, pois temos agora uma linha de cabeçalho, uma linha de título, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui, então, o setor e o count de colaboradores por setor. Então, por exemplo, setor financeiro, há uma pessoa deste setor. RH, também há uma pessoa neste setor. Já para TI e vendas, há 2 pessoas nos setores. Por exemplo, se tudo virasse do setor, por exemplo, de TI, aqui teríamos, na query, setor de TI, 6 pessoas. Ou, por exemplo, se fôssemos alterando, ao invés de TI tivéssemos vendas. Quando eu apertar Enter, vendas vai para 2, TI vai para 2 também. Muito bem, e assim por diante. E dessa forma podemos realizar consultas em intervalos de dados e retornar dados de acordo com critérios ou regras. Lembrando que a função query ela pode se tornar muito mais complexa, muito mais robusta, aqui aprendemos um pouco do básico de forma simples, rápida e objetiva, mas percebemos em alguns contextos, em alguns exemplos, que, por exemplo, é possível unir mais do que uma cláusula em uma query. Então, dessa forma, dependendo do contexto, a situação, é possível utilizar mais do que uma regra, mais do que um critério, para ir tornando a query mais específica, de acordo com a complexidade da situação. Aqui, então, algo mais básico, mas, por exemplo, utilizamos o select, que é bastante básico, bastante utilizado, mas junto utilizamos o where. Já também, por exemplo, aqui no contexto do limit, utilizamos o select, utilizamos o where,
e também utilizamos o limit, e assim por diante. E agora que você aprendeu um pouco mais sobre o básico da função query no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.